E Lula admitiu que a carne está mais cara. A fala foi feita durante entrevista para rádios de Minas Gerais na manhã de hoje. No entanto, apesar da confissão, o presidente afirmou que a inflação está sob controle no país. Nós levamos ela muito a sério e eu acho que ela está razoavelmente controlada. A nossa preocupação é apenas evitar que os preços dos alimentos continuem prejudicando o povo brasileiro, e é por isso que nós temos feito reuniões sistemáticas com os setores que estão, na nossa visão e na invasão dos pesquisadores, mais alta. Por exemplo, a carne está muito alta, nós temos outros produtos que estão altos, e nós precisamos discutir com os setores por que, sabe, que esses preços cresceram tanto de 12 meses para cá. Bom, Piotr, semana passada Lula confessou que não estava entregando resultados. Agora reconhece que a carne está cara, ou seja, realmente está preocupado aí com a situação econômica do Brasil, Piotr? Preocupado, acho que é um pouco demais. Na verdade, ele não consegue mais negar os fatos. Até outro dia, dentro da lógica que ele acredita, né, tudo, uma boa narrativa supera uma verdade, e ele acredita nisso. Então ele continuava naquele marasmo de ficar falando as bobagens que só ele acreditava. Agora os fatos estão tão grandes, porque qualquer coisa que o governo dele tenta, digamos, impor ou colocar no debate nacional, é confrontado ou com meme ou com o fato que os denuncia. Então agora ele está só assumindo o que todos os brasileiros já sabem. O problema é quando o presidente do Brasil descobre depois do que os brasileiros já vivem no dia a dia. Não tem salvação o governo, porque e ele está preocupado. A única coisa que o Lula fez no começo desse ano, o Silvio cita isso com frequência, foi nomear um novo ministro da SECOM. E tu chamou um marqueteiro. Para dizer o quê? Vou falar para todo mundo que a carne está cara, mas não está tão cara assim. Veja como é bom para você a carne cara. Não vai rolar, né? Ele vai conversar com todo mundo, né? Como se ele fizesse alguma coisa diferente. Ele vive conversando com todo mundo. E não houve ninguém que preste. Ele disse na frente do marqueteiro, no dia da estreia do marqueteiro, que ele não tinha o que entregar. O marqueteiro vai fazer o quê com isso aí? Não, vamos conversar, vamos tratar disso. Por quê? Baseado em quê? O Lula prometeu picanha com cerveja para todo mundo. E muita gente acreditou. É a vontade, ele conhece, ele sabe a fórmula, né, do milagre da multiplicação da cerveja e da picanha. Ele, por acaso, vai decretar uma mudança na lei de oferta na lei da oferta e da procura. É isso que acontece, a inflação não era culpa do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Agora ele indicou outro e já, não tem problema. Pode subir a taxa de juros, que não é por aí que se resolve a questão. O Lula está perdido, completamente perdido. Ele não sabe o que dizer porque não fez nada, não sabe que caminho seguir. E esse é o pior dos mundos para um presidente na metade do mandato. Agora você tem mais um ano de governo, porque o ano seguinte, 2026, é eleitoral. Tem este ano para resolver, já estamos em fevereiro e a conversa é a mesma. É nisso que dá a eleger um analfabeto em tudo, começando por economia. Pois é, Silvio, Sidônio Palmeira não tem o que fazer, né? Só pior, ainda trouxe a sugestão do boné no último final de semana, que também resultou só em memes. Era uma piada pronta. Aliás, era um meme pronto, né? Paula, não há mágica que salve o governo ruim. O Augusto está certo. O Lula não tem saída, ele está num beco sem saída. Porque ou ele demite o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e coloca na cadeira alguém que tem ideias completamente opostas à dele e opostas às ideias do PT, ou seja, imagine o tamanho da encrenca. Encrenca com o PT, ele mesmo não vai poder mandar no ministro da Fazenda, seria talvez uma alternativa para dar uma sobrevida ao governo dele e ao bolso dos brasileiros, dos pagadores de impostos. A outra saída, né, o outro caminho nesse beco, seria continuar com o Sidônio tentando dar uma reciclada, uma embalagem mais bonita para um produto que não presta.
O Lula não tem como brigar com a prateleira do supermercado. É mentira o que ele está falando. Ele está dizendo que a inflação está controlada. É mentira. Aliás, a última vez que ele foi ao supermercado, se foi, o presidente era José Sarney, eram tempos de inflação, hiperinflação. Ou foi até antes, talvez com Figueiredo, não sei. Mas depois, talvez ele nem mais tenha pisado num mercado ou numa feira. Ele sabe quanto é que está custando a laranja? Ele sabe que com menos de R$ 30 hoje, não dá para comprar um pacote de meio quilo de café. Não dá para comprar. Nós vamos ao mercado, nós vamos à feira. Sabe quanto o Lula sabe quanto estão custando medicamentos, remédio, a gasolina? Ele não sabe. Há muito tempo ele não sabe. Alguém leva um prato de filé mignon para ele toda manhã, ali na hora do almoço, mas o brasileiro não está tendo a mesma oportunidade que ele e a Janja têm. Então ele tem uma visão completamente distorcida dentro, encastelado que está e cercado por auxiliares ruins de serviço. O ministro da Fazenda não é do ramo, então não tem solução para o Lula. Infelizmente, para o brasileiro, não para ele, para o brasileiro, o custo de vida vai aumentar. E ele vai continuar falando mentira, que é o que lhe resta.